Estamos, então, iniciando a nossa imersão, o próximo passo. E o que é que eu tenho para trazer para vocês na noite de hoje? 3 ferramentas que vão te levar a resultados extraordinários em 2021. Se você tem qualquer dificuldade na organização da sua vida profissional, se você está perdido e não sabe exatamente que caminho seguir, se passou por um período difícil de adaptação no ano de 2020 em função da pandemia e está com dificuldades de engrenar a sua advocacia em 2021. Se você acabou de passar no exame de ordem e não sabe exatamente o que fazer a partir do dia que receber a sua carteira da OAB. Ou se você está no início da sua advocacia e está aprendendo, batendo na porta, tentando adquirir experiência, clientes e expertise na advocacia trabalhista, em qualquer dessas situações, essa imersão é para você. E eu quero que você fique comigo até o final, porque aqueles que ficarem até o fim da nossa imersão vão receber um presente especial que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Antes de começar a utilizar as ferramentas, eu acho importante me apresentar um pouco, dizer a vocês quem é Juliana Cruz, quem é a criadora do Papo de Trabalho, uma página no Instagram que compartilha com vocês as experiências do dia a dia, as dificuldades da advocacia trabalhista, matérias de direito, de processo do trabalho, enfim, que compartilha o dia a dia de quem está trabalhando, né, nessa área trabalhista. Eu sou advogada trabalhista militante há mais de 15 anos, me formei na Universidade Católica de Pernambuco, fiz pós-graduação e fui para Espanha, iniciei o doutorado. Em determinado momento, eu decidi que outras prioridades profissionais deveriam ser colocadas em primeiro plano e comecei a ensinar já há mais de 10 anos disciplinas de direito, de processo do trabalho, de prática trabalhista em uma instituição privada de ensino superior aqui em Pernambuco. Então, são muitos anos lidando com a área trabalhista, com a advocacia trabalhista e, sobretudo, com os meus alunos que, ao passar no exame de ordem, ao começar a carreira da advocacia, se sentiam completamente perdidos. E mais, eu queria dizer a vocês que isso aconteceu exatamente comigo. Essa dificuldade de entender como se posicionar na advocacia, como ir atrás do cliente, como gerir o escritório, como organizar, também foi uma dificuldade que eu vivi, porque eu sou filha de advogada. E sou filha de advogado trabalhista. E aí você olha para essa história e diz, então para a Juliana foi tudo muito fácil. Quando ela passou, ela já tinha onde trabalhar, começou a trabalhar, ganhar dinheiro, nunca teve problema. E não é exatamente assim, porque toda história tem as suas circunstâncias especiais e comigo não foi diferente. Sim, de fato, eu fui privilegiada porque eu saí da faculdade tendo onde trabalhar, mas, por outro lado, eu tive algumas dificuldades dentro desse relacionamento profissional com o pai que é complicado de você levar no dia a dia. Eu tinha o nome na porta do escritório, mas não trabalhava na gestão da advocacia. Não trabalhava no trato direto com o cliente. Eu tinha toda a expertise em fazer peças, em fazer contratos, em fazer recursos, em despachar com o juiz, em fazer sustentação oral. Toda a prática, todo o exercício da advocacia estava
totalmente inserido no meu dia a dia, e isso já desde o estágio, né? Porque muito cedo eu escolhi a área trabalhista para estagiar e para seguir a carreira. Mas, por outro lado, o fato de eu estar no escritório, que era do meu pai, fez com que ele tomasse para si toda a organização, gestão, atendimento direto ao cliente, precificação, toda a organização do escritório estava na mão dele, e eu era uma sócia com o nome na porta, mas que, na verdade, era uma associada, trabalhava como qualquer outro associado na execução da atividade do escritório. E as divergências eram muito grandes, a gente pensava muito diferente, a gente tinha uma equipe muito legal, mas eu era muito rebelde no sentido de discordar de procedimentos, de médicos, de público-alvo. Eu queria coisas diferentes. E chegou um momento em que não dava mais para continuar naquela relação do escritório, porque chegava até a atrapalhar a relação entre pai e filho. E eu tenho certeza que vocês devem imaginar a dificuldade que é separar a relação de parentesco com a relação profissional. Então, em 2016, tive a oportunidade, casou de 2 grandes amigos de faculdade estarem num processo de criação de um escritório, e aí eu decidi que, de fato, era a minha hora de partir, a minha hora de começar do zero, de entender quem era Juliana, quem seriam os clientes de Juliana, como Juliana se sairia por si própria, fazendo captação, mantendo o cliente, fazendo a gestão dessa relação. E com mais de 10 anos de formada, eu decidi começar do zero. E começar do zero mesmo. A gente iniciou um escritório, os 3, né, todo montado e projetado, com planejamento do zero. E, portanto, eu passei na pele essa dificuldade de criar, de entender quem é o cliente, como acontecer, gestão das contas, o caixa, distribuição de lucros, precificação, todo esse universo que, para mim, e confesso muito claramente a vocês, era absolutamente desconhecido, passou a ser uma necessidade. E é aí que a gente vê a enorme dificuldade que se tem em organizar um escritório, em trabalhar de forma autônoma, dona do seu nariz, dos seus clientes, das suas contas, e óbvio que a faculdade não ensina absolutamente nada disso. Eu comecei, então, a perceber que eu precisava desenvolver habilidades, adquirir conhecimentos que até então eu desconhecia. E, curiosamente, comecei a fazer cursos na área de empreendedorismo, de gestão, aprender técnicas. E isso me ajudou imensamente, fez com que a gente conhecesse, até porque um dos meus sócios já tinha um maior conhecimento, e aí a gente percebia essa necessidade desse conhecimento de gestão, de empreendedorismo, né, de organização para além da formação jurídica. E justamente em função disso eu comecei, curiosamente, a estudar, a entender, a buscar cursos, formação, para começar a superar as dificuldades e os entraves ao crescimento da minha advocacia. E é justamente por esse caminho, por perceber essa dificuldade, por ter aprendido a muito custo, que eu decidi criar essa imersão e compartilhar com vocês algumas das ferramentas que me foram extremamente úteis e que levaram a minha advocacia para um outro patamar. Juliana, advogada, tecnicamente,
com relação a direito e processo do trabalho, tinha títulos, era professora, tinha toda uma história técnica, né, de técnica jurídica específica, e de repente isso não era suficiente, como de fato não é para quem empreende na advocacia. E ao aprender esse novo universo, essas novas ferramentas, tudo mudou. E, em função da docência, eu estou o tempo todo, né, próximo de quem está passando no exame de ordem, está começando a vida na advocacia. E vou dizer a vocês que para mim é extremamente angustiante ver, inclusive, muita gente que queria advogar, que queria participar desse universo, né, da advocacia, desistir e tentar concurso público exclusivamente pela insegurança, porque quando a gente quer começar na advocacia, isso parece uma loucura, parece um labirinto que não tem saída. É muito difícil começar, é muito difícil saber onde chegar. Para quem já advogava há muito tempo na advocacia trabalhista, a reforma trabalhista trouxe também esse desespero, essa nuvem. E a reforma chegou, eu tinha 1 ano de escritório, para vocês entenderem quanto foi importante essa questão da gestão e da noção de empreendedorismo para a minha advocacia e os resultados que eu consegui obter, e foi justamente em função disso, para que vocês não passem por tudo que eu passei, porque, afinal de contas, ensinar é o que me inspira, é o que me faz feliz. Eu decidi compartilhar, porque eu vi, no final do ano, várias pessoas compartilhando metas, dizendo quais eram as metas de 2021, e essas metas não estavam tão específicas, tão detalhadas quanto precisavam, e é justamente por isso, para tentar trazer essa experiência, compartilhar essa minha expertise e tudo aquilo que eu tenho aprendido nos últimos 4 anos nesse âmbito, né, de gestão dentro da advocacia, que eu criei essa imersão para ajudar vocês a dar um passo à frente, né, a evoluir efetivamente dentro da advocacia trabalhista. E para a gente começar, para a gente conhecer as ferramentas e saber que caminho, que passo é preciso dar para chegar a um próximo nível, é indispensável ter clareza. Clareza do que a gente quer, de onde a gente pretende chegar, do que efetivamente é o nosso objetivo. Porque a gente pensa, não, eu escolhi a área trabalhista, então eu já sei o que é que eu quero, eu já sei qual é o cliente que eu vou buscar, eu faço o direito do trabalho. E isso não é suficiente. Quando a gente não sabe exatamente o que quer, para onde quer ir, não tem ideia do objetivo que quer ser alcançado, a gente fica nesse caminho sem definição. A gente fica meio perdido. E é por isso que a advocacia é tão desesperadora, porque a gente olha o universo, a gente não pode utilizar estratégias de marketing, a gente não pode agressivar para ter contato com o cliente, para captar cliente, né? A gente, de fato, tem muitas limitações dentro do Código de Ética da Advocacia. E aí, o que normalmente eu vejo os advogados fazerem é adquirirem o título, abrirem um escritório e muitas vezes sem o mínimo necessário para a manutenção e para a sobrevivência desse escritório, se desesperam com as contas para pagar e fazem o marketing da esperança, né? Esperando que Deus faça alguém entrar no escritório, bater na porta e pedir que você entre com uma ação ou que faça uma defesa. E isso não é estratégico. Isso não é empreender. E é exatamente isso
que é o maior entrave para quem advoga, não só na área trabalhista, mas em qualquer ramo do direito. Então, se você quer ter resultado na sua advocacia, se você quer mudar o patamar, o nível de resultados que você tem dentro da sua prática advocatícia, você precisa entender o que você faz, para quem você faz, como você faz e quanto você gasta e quer receber pelo que você faz. Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre cada um desses pontos e, por mais óbvio que possa parecer, por mais que você, à primeira vista, diga, eu sei exatamente o que eu faço, eu sei exatamente para quem eu trabalho, né? E eu sei as atividades que eu faço, nada disso para mim é novidade. Juliana, tô saindo daqui agora, não faça isso não. Não faça, sabe por quê? Porque quando a gente coloca no papel, quando a gente visualiza e faz uso dessa ferramenta, a gente começa a compreender a nossa advocacia como um negócio, como um empreendimento que de fato é. E a gente só consegue estabelecer metas e tratar um plano de ação, que é justamente o caminho para você chegar a essas suas metas e a esses seus objetivos. Você precisa ter clareza em todos esses aspectos que eu estou trazendo para vocês aqui. Então, pergunte-se primeiramente, o que é que você faz? Ah, Juliana, eu sou advogada trabalhista. É advogada trabalhista. Que valor você tem no seu trabalho? O que é que você tem de especial para oferecer ao seu cliente? Qual o seu ponto forte, né? O que é que você entrega? Advocacia consultiva, contenciosa? Você se especializou em compliance trabalhista e é isso que você pode e quer oferecer ao seu cliente? É uma auditoria trabalhista, que é a atividade que você quer focar e que é o que você tem de maior valor para oferecer ao seu cliente? É trabalhar dentro de um escritório, porque, vejam, empreender não necessita necessariamente que você seja um advogado autônomo. Você pode empreender dentro da organização em que você trabalha, seja ela uma empresa, seja ela um escritório, e certamente, ao adquirir esses comportamentos empreendedores, vocês vão se destacar e vão conseguir muito facilmente alcançar postos mais altos dentro desses escritórios ou dessas organizações em que vocês trabalham. Tenho certeza absoluta disso. Até porque escritórios maiores, grandes empresas, elas já conhecem essas ferramentas, elas utilizam isso para tudo que vão fazer, ou pelo menos deveriam. E no momento em que você consegue enxergar essa estratégia e consegue se alinhar a essa perspectiva, os resultados, eu tenho certeza absoluta que virão e que são, de fato, inevitáveis. Então, a primeira coisa que você precisa entender, procurar saber, é o que você tem de valor para oferecer a quem vai lhe contratar. Qual a dor que você é capaz de sanar? Né? Isso é a primeira coisa importante que você tem que analisar. A segunda é para quem você faz. Aí você olha para mim e diz, Juliana, eu sou advogada trabalhista, é óbvio. Eu advogo para reclamante e para reclamada, para trabalhador e para empresa. Opa, calma. Você pode até advogar para ambos, mas você não pode ter estratégia para ambos igualmente. Não pode se posicionar para ambos no mercado, simplesmente porque o interesse deles é absolutamente contraditório.
E quando você estiver se comunicando com esse cliente que você pretende ter, se você quer, de fato, trabalhar para a empresa, mas você está fazendo uma comunicação em favor do trabalhador, a empresa vai se afastar de você. Se, ao contrário, você está dando informação técnica, se comunicando sob a ótica da empresa, e um reclamante olha o que você está dizendo, um trabalhador vê o que você está dizendo, ele não vai gostar do que você diz. E aí também ele vai se afastar de você. Juliana, isso significa que eu tenho que ser advogado de reclamante ou de reclamada? Não necessariamente. Mas você precisa se posicionar para o seu cliente ideal. Quem é que você quer alcançar? Você se vê melhor, você acredita mais, você, diante do seu network, das pessoas que você conhece, você tem mais facilidade de acesso a empresas ou tem maior facilidade de acesso a trabalhadores? O que é que você mais acredita? De quem você está mais próximo? Quem, de fato, pode ser o seu melhor alvo, né? O seu melhor cliente? Escolha isso. Se você não escolher, dificilmente você vai ter resultados expressivos dentro da sua advocacia. É importante você entender isso. Veja, eu não estou dizendo que você não trabalhe para ambas. Eu trabalho. Eu tenho clientes empresa, eu tenho clientes trabalhadores e eu faço ambos. Mas o que eu preciso explicar a você é que você não tem como se comunicar com ambos ao mesmo tempo. Se você está passando a imagem de advogado de empresa, você poderá afastar trabalhadores. Se você está passando imagem de advogado protecionista, de trabalhador, né, que defende o trabalhador, a maioria dos empresários que olharem a sua comunicação, a sua expressão, a sua forma de se posicionar, eles não vão achar interessante e não vão querer você. Então, se você quiser fazer as duas coisas ao mesmo tempo, provavelmente você não vai chegar em lugar nenhum. Inclusive, olhe para grandes nomes da advocacia dentro da sua região, do seu estado, onde você está. Normalmente, essas pessoas são conhecidas como advogados de uma coisa ou como advogados de outra coisa, ou advogados de empresa, ou advogados de trabalhadores, ou advogados de sindicato, ou advogados de internos de empresas. Por que isso? Porque eles comunicam essa informação. Eles se posicionam. Então, se você tem um Instagram, se você tem produção de conteúdo, se você se manifesta nas redes sociais com relação ao seu trabalho, escolha um lado para se posicionar. Não significa que você não vai advogar para o outro. Significa que você vai priorizar aquele cliente que para você é o cliente ideal. E quem é esse cliente ideal? Quem vai dizer é você. O que eu aconselho que você leve em consideração para escolher esse cliente ideal é o seu network, né? As pessoas que estão perto de você, elas são, em sua maioria, empresários ou trabalhadores? Quem é o maior número dos seus clientes? E aí você diz, não, eu quero trabalhar para a empresa. Massa. Só que advogar para uma microempresa, para uma pequena empresa, para uma empresa de médio porte, é completamente diferente de trabalhar para uma empresa de grande porte. O volume de ações é diferente, as dores são diferentes, os problemas são diferentes, as estratégias são diferentes. Então, se você agora
escolheu que quer trabalhar para a empresa, o seu próximo passo, ainda dentro da escolha desse cliente ideal, é dizer: para que tipo de empresa eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar para Coca-Cola, para banco, fazer demanda de massa, eu quero entrar nesse mercado, ou eu quero trabalhar com empresa de pequeno porte, eu quero trabalhar com empresa de médio porte. Depois disso, que nicho de empresas você pretende alcançar? Qual delas está mais próxima? Não significa que você não vai atender qualquer empresa que chegue no seu escritório. Significa que você vai se mostrar uma autoridade em uma área específica de empresas. Porque se você quer ser a primeira opção nesse mar de advogados que existe, você tem que ser a melhor opção. Você tem que ser aquela primeira pessoa que vem na mente de quem precisa de um advogado. E como é que você conquista isso? Criando autoridade em determinada área. Se especializando, porque quando você é o único, ou é um dos únicos que se mostram, que falam, que conhecem, que dominam determinada área, você vai ser, se não a primeira, uma das opções que vão receber contato para apresentar propostas. Então, a gente não pode mais ficar achando que porque eu decidi ser da área trabalhista, eu vou ficar, de uma forma em geral, querendo pegar todos os reclamantes, todas as reclamadas, empresas de qualquer tamanho, reclamante de qualquer área, de qualquer nicho, porque se você continuar dessa forma, dificilmente a sua advocacia vai ter um crescimento diferenciado. Então, quanto mais você se especializa, mais profundo você sabe. Imagine se você quer trabalhar para reclamante. Ok, eu gosto de trabalhar para trabalhador. Perfeito. Qual a categoria de trabalhadores com que você tem mais contato, que você tem mais acesso, que mais facilmente podem conhecer o seu trabalho? Não, eu tenho uma irmã que trabalha num call center. Opa, cheio de violações. Já tem uma pessoa que trabalha nesse call center. Eu convivo com a minha irmã que é dessa área. Então, eu sei as dores, eu sei os erros, eu conheço as violações empresariais, até porque eu posso perguntar a ela o que é que está acontecendo. Então, entre no mundo do pessoal que trabalha nessa área. Saiba a convenção coletiva deles de cor. Entre no site do tribunal da sua região, procure o que é que está sendo reclamado, como o tribunal está se posicionando. Entre no TST, veja as teses a respeito. Pesquise, conheça profundamente os direitos do trabalhador de telemarketing, para quando qualquer oportunidade que você tenha de se dirigir a um desses trabalhadores, de conversar sobre o assunto, ou de postar alguma manifestação, seja na internet, né? Seja num grupo de WhatsApp, você se mostra como autoridade, como alguém que conhece profundamente aquilo que está sendo discutido. Quanto mais você conhece determinada área, determinado nicho, determinado setor da economia, mais facilmente você se mostra autoridade e, consequentemente, passa a ser a primeira opção das pessoas daquele setor, daquela área que precisam de um advogado. Então, busque ao seu redor qual, né, esse cliente ideal, seja por causa do seu acesso, seja por conta das suas convicções, sejam pelos motivos, né, que hoje nessa imersão não dá para a gente ir tão a fundo, entrar nesses detalhes, mas sempre. Aí, Juliana, eu vou trabalhar só para a empresa terminar? Não. Você pode escolher 3, 4 ou 5, né, setores, subnichos, para que você
domine completa e profundamente a vida, o trabalho, o posicionamento jurisprudencial, para que você compre livros e saiba as doenças que envolvem aquele trabalho, já que você escolheu trabalhar para empregado dessa área, tá? Então, só tem eficácia, né, a nossa venda, a nossa prospecção de clientes, se a gente consegue, da melhor forma possível, sanar a dor, o problema de alguém. Busque quem está ao seu lado, veja quem tem os maiores problemas, quais são esses problemas, domine profundamente todo aquele setor que você optou como sendo o do seu cliente ideal. Claro que eu estou falando aqui de forma mais superficial, porque o tempo não permite a gente ir tão a fundo, mas eu tenho certeza que já temos uma ideia de como fazer essa escolha, de como entender quem é esse cliente ideal. Já vimos, né, o que é que a gente faz, o que é que a gente quer fazer, né? Para quem a gente faz, que é muito importante, mas muito importante mesmo, saber para quem você quer trabalhar, né? E aí você vai fazer a análise de como você faz, né? E dentro desse como, você tem que colocar por escrito mesmo que atividades você desenvolve da hora que você está captando o cliente, porque existe um custo e ele é altíssimo, que é o custo de aquisição do cliente. A gente vai conversar isso muito claramente na surpresa que eu tenho para vocês no final da nossa aula. Mas a gente tem um custo de aquisição do cliente. Tudo que a gente vai fazer para captar, para reter, o tempo de relatório, o tempo de atuação no processo, o tempo de espera na audiência, todas as atividades que você faz, né? Desde a limpeza do local onde você vai desenvolver a sua atividade, né, até a entrega final do serviço ao seu cliente. Tudo isso precisa estar listado. Você vai desenvolver todas essas atividades que você faz. Pra gente, porque às vezes a gente faz as coisas no automático, a gente não presta atenção. E quando a gente não presta atenção e não sabe exatamente o que a gente faz, e esses detalhes da nossa atividade, da nossa entrega, a gente erra no próximo passo, que é no quanto. Então, você tem que saber tudo que você faz. Contabilizar, né, para dizer o quanto logo em seguida, né? Quanto tempo você gasta para cada uma dessas coisas? Porque se você não leva em consideração o como e o quanto tempo você demora para desenvolver esse como você vai entregar o serviço ao seu cliente, você não vai precificar adequadamente. Porque tudo tem que ser considerado por você. Todo um passo a passo de antes do cliente chegar no seu escritório, do que você faz para ir buscar esse cliente até o momento em que o serviço é finalizado. Tudo isso você precisa conhecer, entender e individualizar. Outra coisa importante que você precisa considerar nesse como: quais são os recursos necessários para você prestar esse serviço? Você precisa ter um computador? Não necessariamente, porque a OAB disponibiliza computador, desde que você tope trabalhar lá, tem computador para você trabalhar, você não precisa comprar o computador. Você precisa, e aí é indispensável ter um token para ter acesso aos processos eletrônicos, isso aí você tem que ter. Então, um
uma ferramenta, né? É um recurso que você precisa para desenvolver o seu serviço. Dependendo da quantidade de processo, você vai precisar de um programa de gestão de processo, talvez você precise de impressora, de um scanner, de um telefone, todos os recursos que você precisa para desenvolver esse trabalho. Sobretudo para quem está aí na dúvida, eu monto escritório, não monto escritório, né? Como é que eu faço a partir de agora? Tudo que você precisa para desenvolver o seu trabalho, da água que você precisa tomar dentro do ambiente em que você trabalha, né? A internet que você precisa pagar para ter acesso ao processo eletrônico, ao computador que você vai usar para trabalhar, ou não, se você quiser ir para dentro das salas da OAB, aí é você dentro da sua estrutura, da sua organização, da sua realidade. Tudo isso também precisa ser listado, né? Que recursos você precisa para desenvolver? E que recursos você não precisa, mas que você deveria ou poderia ter, que melhoraria consideravelmente essa prestação de serviço. Porque tem os recursos que são indispensáveis. E tem outros que não são indispensáveis, porque você consegue desenvolver a sua atividade sem isso, mas que iriam facilitar muito, iriam melhorar a entrega para o cliente, iria agilizar o seu tempo para realizar o serviço, você ia ganhar tempo, e tempo é dinheiro, né? Todos esses recursos, esses instrumentos que você ou tem e que vão lhe ajudar, ou que você precisa ou que poderia ter para melhorar essa prestação de serviço, é bom você também ter em mente, né, listar, saber exatamente o que você precisa, o que é interessante que você tenha para você fazer essa gestão, tá? E também olhar quem mais participa dessa entrega, desse serviço que você vai prestar ao seu cliente. Você faz isso sozinho? Você tem estagiário? Você tem um parceiro? Que foi aquela coisa que eu disse, né? De repente você não precisa começar indo para dentro do escritório, mas você arranjar um parceiro que faça com você os processos e que receba a parte dos honorários, porque está atuando com você, né? Você trabalhar dentro dessa dinâmica de inserir pessoas que podem te ajudar. Quem é que pode te ajudar a entregar esse serviço da melhor forma, né? Quem são as pessoas que podem te apresentar alguém que pode te ajudar? Quem é que pode te fazer um favor, né? Dividir com você uma sala, dividir com você uma internet, né? Dividir uma carona para ir para o trabalho, para ir para a OAB, porque vocês moram próximas e isso vai diminuir o seu custo de combustível. Quem são as pessoas que podem participar desse seu negócio para lhe ajudar a ter melhores clientes, mais satisfeitos, prestar um melhor serviço? Quem pode lhe ajudar? Quem pode participar dessa dinâmica do seu trabalho para abrir portas, para diminuir custos, para facilitar a sua vida, tá? Então, nesse como você faz, é muito importante você inserir cada coisa que você precisa fazer. Todos os instrumentos, os recursos que você precisa para desenvolver o trabalho ou que você precisaria para melhorar esse trabalho. E quem mais participa? Os fornecedores, quem vende para você papel, quem vende para você material de limpeza, né? Quem faz cálculo trabalhista para você levar em consideração todo o entorno que está, né, inserido no seu trabalho e no serviço que você está prestando ao seu cliente. Feito isso, você vai para o quanto?
quanto você precisa para essa máquina girar. Todos os seus custos, a luz, a internet, o combustível, tudo isso, a água, o cafezinho, o estacionamento da diligência, o estacionamento do prédio que você tem o seu escritório. Todos esses custos você precisa conhecer e ter apontados, né, para você saber quanto você precisa para começar um escritório. Ou para dar um passo atrás e mudar a sua sala, a localização, né? Procurar uma outra situação. Se você não conhece exatamente quanto custa cada coisa que você usa ou gasta para desenvolver o serviço, você não consegue gerir o seu empreendimento, que é um escritório de advocacia, ainda que seja uma sociedade unipessoal. Então, é importante demais você levar em consideração todo o custo que você tem. Juliana, eu não estou no escritório, mas pense, energia, internet, manutenção do computador, renovação do token, estacionamento, combustível, tudo o que você gasta, o cálculo que eventualmente você contrata do contador, tudo isso você precisa colocar para conhecer o seu negócio. Também você precisa identificar quanto você quer ganhar com o seu negócio. Isso é fundamental, porque isso vai ter que determinar quantas horas você vai trabalhar, qual vai ser o valor mínimo da sua hora, o quanto você quer ganhar, o quanto você pretende receber pela sua mão de obra, né? Como prolabore, pelo trabalho que você está desenvolvendo. Quanto de lucro, que não tem nada a ver com esse trabalho, você pretende ter. Quanto você quer tirar livre de lucro. Quanto você pretende receber por mês pelo seu trabalho. Se você não sabe quanto você pretende, né, ter, receber, você não consegue organizar o seu negócio, porque o preço da sua hora de serviço está relacionado com esse quanto. Porque se você quer receber 100 mil reais por mês e você tem X horas disponíveis, você vai saber que o valor da sua hora de trabalho tem que custar Y. E que você vai ter que ter um produto para vender ao seu cliente que dê a ele valor suficiente para ele pagar Y, que é o valor da sua hora. Se você só quer receber 5, 6 mil reais, você vai ter tantas horas de trabalho, porque pode ser que você diga, não, eu não quero me matar a trabalhar, eu quero trabalhar X horas por dia, meu objetivo é receber tantos mil em média, eu não quero trabalhar, né, 60 horas por semana, então eu pretendo receber isso, eu vou trabalhar tantas horas, o valor da minha hora de trabalho vai ser X. Precificação também está lá na surpresa que eu vou dar para vocês no final da nossa imersão. Então, sem saber quanto você quer ganhar, quanto especificamente você gasta, né? E quanto você precisa cobrar do seu cliente, você também não vai sair da situação em que você se encontra. Então, primeiro passo é entender o que você faz, o que é que você pode entregar de maior valor ao seu cliente. Identificar para quem você quer fazer, né? Para quem você faz. Quem é o seu cliente ideal para você imergir na vida desse cidadão, na empresa desse cidadão. Saber cada coisinha que é problema para ele, cada violação do empregador nesse setor, as especificidades da lei, as doenças que acometem aquele setor, para você proteger
o seu cliente ou para você reclamar para o seu cliente. Depois você vai entender passo a passo o que você vai fazer. O tempo que você gasta, né? O que você precisa para desenvolver esse trabalho e as pessoas que vão ser inseridas nesse contexto que podem te ajudar, seja te vendendo, seja te ajudando, seja como estagiário, como parceiro, né? Como contratante e etc. E, por fim, olhar para o quanto. Ver quanto custa cada uma dessas coisas que você precisa, entender quanto você quer receber, que a gente precisa saber quanto a gente quer receber, para a gente saber quanto vai ser o valor da nossa hora, porque a gente conhecendo quanto custa, sabendo quanto a gente quer ganhar, né, aí a gente vai conseguir estabelecer quanto a gente cobra como valor mínimo para o nosso cliente em cada atividade que a gente vai desenvolver. Sabendo onde nós estamos, a nossa realidade, né, após fazer o exame e ler, porque é como eu disse a vocês, você pode ter ideia de tudo isso que eu falei, você acha que você sabe, mas se você não colocar no papel, não entender cada um daqueles tópicos que nós vimos, aí você não consegue avançar. E tem uma frase que eu gosto demais, né, e vou pedir desculpa a vocês, porque não consigo me lembrar, agora já estou alguns minutos querendo dizer a frase, e estou demorando a dizer porque eu não consigo lembrar o autor, né? Então eu vou ficar devendo a vocês o nome do autor, mas a frase diz o seguinte: o que você sabia até hoje, ou o que você acha que sabe até hoje, trouxe você até aqui. Para você chegar num outro nível, você precisa aprender outras coisas, ou você precisa aprender um outro modo de fazer as coisas que você faz. Porque o que você sabe só foi capaz de te trazer até aqui. Para você ir para frente, você precisa de novas habilidades, de uma nova forma de fazer as coisas que você sempre fez. Porque não é porque você sabe fazer e você já faz de uma forma que essa forma é a mais correta, é a mais útil e a que vai trazer maiores resultados, tá? Então, muito cuidado com isso, né? De achar, não, isso aqui eu já sei, eu já tenho ideia, eu já estou aí há um tempão fazendo, para mim vai ser muito fácil. Não é. E digo a vocês por experiência própria. Cada vez que eu refaço, porque isso é uma coisa que vocês precisam refazer, não é uma coisa definitiva que você vai fazer uma vez na vida e não vai fazer mais. Você precisa, a cada ano, repetir, olhar, nem que seja para dizer, não, meu cliente ideal segue sendo esse, eu vou continuar com essa estratégia, meus custos permanecem os mesmos e etc. Mas é uma ferramenta que você pode e deve repetir, até para pensar quem são as outras pessoas que podem me ajudar, que eu ainda não pensei, e renovando as possibilidades, né? As portas que podem ser abertas para você. Então, conhecendo essa realidade, sabendo de onde você está partindo, a gente precisa agora entender aonde você quer chegar. E só você pode estabelecer esse local, esse objetivo. Porque, como diz Sêneca, o barco que não sabe para onde vai, né? Qualquer lugar que ele for, serve. Então, a gente precisa saber aonde a gente quer chegar. A gente não pode, e às vezes eu vejo, e esse ano é que eu vi muito, as pessoas dizendo no Instagram que não iam fazer metas, né? Inclusive eu botei caixinha de perguntas e as pessoas dizem, não, eu não vou fazer meta porque eu fiz meta em 2020, o ano foi muito louco, não foram atingidas, então a gente não sabe como vai ser 2021 e, consequentemente, eu não vou planejar nada, vou esperar um dia de cada vez. Olha, quem não sabe aonde quer chegar vai seguindo o caminho da maré. Se você não estabelece meta, você vai
ser levado pela pandemia. Se você não sabe qual o seu objetivo, o que é que você quer de 2021, qualquer coisa que 2021 der a você, vai ser massa. Porque você não sabe o que quer, você não planejou, não estabeleceu meta. E se você planejou para 2020 e não ficou adequado, não deu certo, porque aconteceram imprevistos, você não tinha que ter abandonado a meta, não. Você tinha que ter adequado a meta à nova realidade. Não ter meta não é solução. Aprendam isso de uma vez por todas. Não se sai de casa sem saber para onde se vai. A não ser que esteja assim, passando aquele negócio de dizer, não, eu vou sair por aí, vou andar sem destino. Quando você diz, eu vou sair daí e andar sem destino, para qualquer canto que você chegue, tá ótimo, porque você não tem destino. Mas se você sai da sua casa para ir para algum lugar, você tem que saber para onde. E é estabelecendo metas que você consegue. E essas metas, elas podem ser de pequeno, médio e longo prazo. Você pode estabelecer metas de 10 anos, de 20 anos, de 5 anos, de 1 ano, por mês, por semana. Passe a estabelecer metas. Porque no momento em que você estabelece esse caminho, esse local para onde você quer chegar, você instintivamente, aqui a gente não vai fazer de forma instintiva não, porque eu vou ensinar a vocês como chegar lá, mas ainda que você não faça o resto, quando você estabelece aquela meta que você sabe aonde você quer chegar, você já vai moldando as suas ações para alcançar aquilo. O seu cérebro, quando ele incorpora essa meta, e a meta ela tem que estar visível, ela tem que ser revista para o cérebro não esquecer e não lhe trair. Coloque num local em que você esteja vendo diariamente, porque você olha e diz, eita, minha meta é X. Então, se eu fizer Y, eu estou indo para longe da minha meta. E aí, você instintivamente já vai evitar fazer aquilo que está te levando para distante desse objetivo. E quando a gente vai fazer metas, é indispensável que a gente cumpra um caminho, atenda a alguns requisitos, porque senão essa meta vai ser só mais uma meta que você fez e não cumpriu. Como já aconteceu milhares de vezes e que acontece comigo também, hein? Eu não estou aqui falando da perfeição, porque eu não sou perfeição, né? Mas eu estou compartilhando com vocês ferramentas de gestão que eu utilizei e que, nas hipóteses em que eu utilizei, meus resultados foram indiscutíveis. Não adianta só dizer, eu quero isso, né? Você tem que passar por todos esses requisitos, porque só assim você vai ter uma meta que, de fato, vai fazer você chegar no seu objetivo. E essa meta SMART vem do inglês, mas a gente aportuguesa essa meta, né? Esses requisitos, para entender o que é que a nossa meta precisa ter. Nossa meta, meus amores, em primeiro lugar, tem que ser específica. Eu vejo muita, mas muita gente dizendo, a minha meta em 2021 é passar na OAB. Isso não é meta. Isso é um desejo, uma vontade. Porque passar na OAB pode ser no exame 32, no 33, no 34, na repescagem do 34, se você não passou.
Sua meta ela tem que ser específica, até para que você possa medir, que é o segundo requisito da sua meta. Eu quero ser aprovado no 32º exame de ordem. Isso é uma meta específica. Só dizer que quer ser aprovado no exame de ordem pode ser em qualquer exame de ordem da vida inteira. No 32º, aí você tem que passar nesse, porque outro 32º exame não vai ter. Consegue entender? Se você apenas diz exame de ordem, qualquer exame de ordem vai estar atingindo sua meta. Você está dando para o seu cérebro a desculpa de que se não for nesse, é no próximo. Se não for nesse, é no próximo. Isso vai dar asa para você adiar fazer a prova, isso vai dar asa para você adiar estudar porque tem outro e porque você só estabeleceu como meta passar. Sem dizer quando, sem dizer em qual, sem estabelecer de forma específica que meta você teria. Né? Tem que ser mensurável. Você tem que ter como medir se você está chegando próximo, se você não está alcançando a meta. Se eu estabeleci como meta aprovar no 32º exame de ordem, eu tenho como medir, porque eu vou ter a primeira fase. Se eu aprovei, eu tenho como medir. Estou próximo da minha meta. Já falta a segunda fase, né? Vou fazer a prova de segunda fase, aprovei. Tem como eu medir se eu alcancei ou não alcancei a meta? Tem. Então tá massa. Vou sair direito se ainda tiver alguma dificuldade em entender, para facilitar. Você dizer, eu quero perder peso em 2021. Perder peso não é específico. Eu quero perder 12 quilos em 2021. Eu tenho como medir se eu estou chegando ou não na minha meta? Tem. Se é em 2021, eu também não gosto de 2021, eu gosto de dizer um mês, né? Específico mesmo. Até o dia 31 de dezembro de 2021, vamos supor que essa não é a minha meta, só para deixar claro, eu quero perder 12 quilos. Se você estabeleceu que até dezembro de 2021 você tem que perder 12 quilos, e até dezembro de 2021 nós temos 11 meses, você tem como ir medindo ao longo do tempo se você está se aproximando ou não da sua meta, porque você vai ter que perder aí 1,1 kg, né, a cada mês. Então, no final de fevereiro a gente vai olhar, opa, perdi 1,1 kg, perdi, ótimo, estou bem, a caminho da minha meta. Perdi 3 quilos, excelente, estou num nível excelente, continuando assim, eu alcanço a minha meta fácil. Ou se eu não perdi, eu vou rever a minha estratégia. Opa, se eu tenho que perder 12 quilos até lá, minha média é 1,1 kg por mês, esse mês eu perdi 500 gramas, eu preciso modificar a minha estratégia. Eu tenho que modificar o meu plano de ação, que é o que nós vamos ver em seguida, para me ajudar a atingir essa meta. Então, a gente vai, né, medir cada mês ou cada semana, dependendo do prazo da sua meta, ou cada ano, se seu prazo é daqui a 10 anos, né? Você vai medindo, você tem que ir medindo. Opa, estou chegando perto, não estou chegando perto, porque se você está indo bem, ótimo, a estratégia está boa. Se não está, você tem que mexer no plano de ação. Você tem que mudar a estratégia. E é justamente isso que vai lhe ajudar a alcançar o seu objetivo. O terceiro requisito da meta é que ele seja atingível. Meta que é impossível de se alcançar não é meta. É autossabotagem. Ou autossabotagem ou sabotagem com a equipe que você trabalha. Meta
tem que ser aquele número que vai melhorar o meu estado atual, para que eu tenha incentivo, né, de fazer, mas que se eu fizer aquilo que é adequado, esperado e que eu posso fazer, respeitando os limites, a saúde, a legalidade, a ética e etc., eu consigo alcançar. Isso é meta. Porque quando você coloca uma meta que é impossível de fazer e que você vai ter que usar expedientes antiéticos, inadequados para alcançar, aí não adianta. Se você estabelece que tem que perder 50 quilos até dezembro, e para isso você tem que começar a tomar qualquer remédio que vai fazendo isso aqui, ficar sem comer para estar desmaiando no meio da rua, tendo anemia e tendo problema de saúde, isso não é meta. Porque você estabeleceu algo inatingível. E para você estabelecer uma meta adequada, você tem que ter uma meta que seja possível de ser alcançada com estratégia, com dedicação, mas dentro do limite da saúde, da ética, da legalidade, para não serem utilizados expedientes, né, ardis para alcançar a meta impossível que foi estabelecida. Então, não se auto-sabote. Né? Estabeleça uma meta que seja, que lhe estimule, né? Que lhe faça querer mais, mas que seja possível de ser alcançável para que você não tenha desestímulo. E aí, mais uma coisa importante, né? Aprenda a comemorar as pequenas vitórias rumo à sua meta, né? Como a meta é mensurável e você consegue ir medindo o seu progresso para chegar nessa meta, cultue o hábito de comemorar as pequenas vitórias. Então, vamos lá para o peso, que é a forma mais fácil de exemplificar. Conseguiu perder 1,1 kg esse mês, comemore. Dê parabéns a você mesmo, ou parabéns à sua equipe, se você trabalha com equipe, né? Valorize as pequenas vitórias do meio do caminho. Isso, inclusive, faz o seu cérebro trabalhar para conseguir mais, para ter mais ainda aquela sensação de bem-estar que é dada quando você comemora algo que foi alcançado, tá? Outra coisa importante, a meta tem que ser relevante. Esse é um dos principais motivos pelos quais a gente não cumpre as metas do ano novo. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz a meta considerando o que é relevante para o outro. Considerando, né, o que é relevante para alguém que está comigo ou alguém com quem eu convivo que não tem significado para mim. Eu coloco, não, eu tenho a meta de ler 12 livros de gestão e empreendedorismo em 2021. Por quê? Porque eu quero dizer que li 12 livros. Porque está todo mundo lendo, então eu preciso ler. Porque o povo está postando cada mês um livro diferente e eu vou postar também um livro diferente. Isso não é relevante para você. Você não vai atingir essa meta. Porque ninguém tem motivação todos os dias. A gente tem disciplina. A gente sabe o que precisa fazer. Por que a gente precisa fazer? Para alcançar aquele resultado que é relevante, que é importante para a gente. Então, se isso que você está estabelecendo não tem significado para você, você não vai atingir essa meta. Então, torne essa meta relevante. Como é que a gente faz com que a meta seja relevante para a nossa equipe? Estabelecendo um bônus para quem atinge a meta, porque na hora que eu sei que eu vou receber um bônus se eu atingir a meta, essa meta passa a ser relevante para mim, porque eu ganho algo, isso é significativo para mim. Então,
crie metas que sejam coerentes com o que você de fato quer para a sua vida. E não porque o outro está fazendo. Não porque é modinha fazer, né? Graças a Deus, não tenho problema de saúde, pelo menos conhecido. Eu não vou estabelecer como meta da minha vida perder 12 quilos até 2021, porque isso não é relevante. Isso é mais relevante para quem olha do que para mim que estou vivendo isso, entendem? Então, não estabeleçam metas que não são relevantes para vocês, porque vocês só vão ter o triste dissabor de dizer é mais uma meta que eu não cumpri. Então, criem metas específicas, mensuráveis, atingíveis e que sejam importantes para vocês, né? Ou que gerem um prêmio para vocês, né? Para que se torne, de fato, relevante. E que tenha um tempo final. Se não tem prazo, não tem meta. Se você pode fazer a qualquer... Não, a minha meta é comprar a minha casa própria. Até o dia de você morrer. Então, qualquer tempo, qualquer coisa que você fizer, você está aí dentro da meta. Meta tem prazo final. Até tanto de tanto, a tal hora, eu vou conseguir fazer isso, X, Y. Específico, mensurável, atingível, relevante e com prazo fatal. Sem todos esses requisitos, o que você estabeleceu para 2021 é só um desejo. Não é uma meta. E o seu cérebro não vai entender como uma meta. Você vai se auto-sabotar e não vai alcançar o resultado que espera. Então, vamos pensar dentro do escritório. Eu quero, em 2021... até 31 de dezembro de 2021, alcançar 300 mil reais de faturamento bruto no meu escritório. É específico? É mensurável? Eu tenho como medir mês a mês se eu estou chegando ou não estou chegando nos 300 mil, porque eu vou dividir em etapas, né? É atingível, dependendo da realidade de cada um, é atingível. É relevante? É relevante. Para mim é muito relevante, vai mostrar que o meu escritório está crescendo, vai satisfazer as minhas necessidades financeiras, do meu sócio, da minha família, eu vou conseguir fazer aquela viagem que eu quero fazer. Massa. Tá? É relevante para mim, então, ok. E tem um prazo? Tem, 31 de dezembro de 2021. Então, quando você coloca... Agora, por exemplo, uma meta que eu não acho que você deve fazer, né? Eu quero conseguir 10 clientes. 10 clientes de R$1 é R$10? Isso vai resolver sua vida? Cuidado. Cuidado quando for estabelecer a meta. Porque quando você coloca, eu quero ter 10 clientes, você não está sendo específico. Eu quero 10 clientes que me paguem no mínimo X para que eu tenha um faturamento X até tanto de 2021, tá? Quanto mais específico, melhor. Quanto mais for possível medir, melhor, tá? É a mesma coisa que tem gente que diz, eu quero um casamento, eu quero um marido, eu quero me casar, pelo amor de Deus, qualquer traste que vier resolve sua meta? Não, tem que ser específico. Eu quero me casar com fulana de tal, com fulano de tal, de forma específica, para que o seu cérebro entenda e lhe ajude a trabalhar em favor de alcançar a sua meta. Joia? Deixa eu ver aqui nos comentários, para a gente ver se tem alguma dúvida ou alguma observação. Deixa eu ver aqui nos comentários, para a gente ver se tem alguma dúvida ou alguma observação. Tudo certo até aqui?
Então, vamos seguindo. Tudo certo até aqui? Vamos lá. Estabelecemos a nossa meta, né? Sabemos de onde estamos partindo, definimos aonde queremos chegar, já sabemos que local, né? Qual é lá o norte para onde nós vamos. Temos que agora fazer o nosso plano de ação. Tem um cara que eu gosto demais, né? Marcelo Germano, que ele diz muito: eu acredito em meta, plano de ação e execução. Meta, plano de ação e execução. Qualquer coisa na sua vida, e eu concordo absolutamente, qualquer problema que você tenha, né? Que obviamente esteja no seu controle, e basicamente tudo está no seu controle, você consegue resolver estabelecendo uma meta, um plano de ação e executando. Não está atingindo a meta. Já temos a meta, vamos mudar, adequar o plano de ação, executar o plano de ação para alcançar a meta. Então, meta, plano de ação, execução. Tudo que você quiser fazer na sua vida, se você estabelecer a meta, um plano de ação e executar esse plano de ação, as chances são que você atinja essa meta. Até porque, se você vai monitorando essa meta, medindo, né, se você está alcançando ou não essa meta, porque ela é mensurável, você consegue identificar se a estratégia não está legal. E se a estratégia não está legal, você volta para o plano de ação. Refaz o plano de ação, revê o plano de ação, refaz, né? E vai para a execução. Mas, Juliana, como é que eu faço esse plano de ação? Tá aí para vocês, né? Mais uma ferramenta que ela é conhecida em gestão como 5W2H. E quando a gente está fazendo, né, usando essa ferramenta, e é outra ferramenta que você pode usar para tudo na sua vida, para tudo, né? Você consegue saber cada coisa, né, que precisa ser feita, e você vai estabelecendo o contorno das suas ações. Então, você estabeleceu a meta. Vamos pensar no escritório que eu falei, faturar 300 mil reais bruto até 31 de dezembro de 2021, né? O que será feito? O que é que eu preciso fazer como plano de ação para conquistar essa meta? Vamos pensar, o que é que a gente pode fazer para aumentar o faturamento da empresa? Produzir conteúdo na rede social, vender novos produtos para quem já é cliente da gente, fazer prospecção de novos clientes, né? Algum evento, alguma forma de comunicação. A gente pode agregar valor ao trabalho que a gente já desenvolve, né? E aumentar o faturamento de clientes que já são nossos. A gente pode fazer parceria com outro escritório oferecendo algo que eu tenho, ele não faz, e eu sei que ele tem clientes que precisam disso, então eu vou fazer uma parceria com alguém. Tem milhares de coisas para serem feitas. Isso é o nosso plano de ação. A gente vai pensar o que é que pode ser feito para alcançar essa meta. Eu quero faturar 300 mil, por exemplo, né?
Eu quero faturar 300 mil até 31 de dezembro de 2021. O que é que pode ser feito? O que pode ser feito para conseguir essa meta? O que é que eu preciso fazer? Então, vamos pensar, chuva de ideias. Pega aí um papel e diz: eu posso produzir conteúdo, eu posso ligar para fulano, eu posso oferecer esse serviço para fulano, já é meu cliente, eu posso fazer uma parceria com esse escritório ou com esse advogado para oferecer isso para o cliente dele, eu posso, tananã, eu posso. E aí você vai, listar as inúmeras ações que você pode fazer. Bote tudo que vier na sua mente. Faça uma tempestade de ideias, colocando no papel tudo o que você acha. Até o que a priori pareça um pouco absurdo. Mas você coloca. Vai lá. O que é que eu posso fazer? Isso, para ganhar mais dinheiro. O que é que eu posso fazer? Onde é que eu posso ir? O que é que eu posso aprender? Que serviço eu posso passar a fazer que eu não faço hoje, que tem valor, que eu posso oferecer a um cliente que já é meu? Por exemplo, lei de proteção de dados. Opa! Tem coisa importante. Vai vir punição para as empresas. Então, o que é que eu posso fazer? Estudar, aprender como usar a lei de proteção de dados dentro das empresas que já são minhas clientes, por exemplo. E aí eu vou... Qual é o meu plano de ação? Estudar, me aprofundar na LGPD. Ok? Ok. Quando? Quando é que eu vou fazer isso? Esse mês, em fevereiro, ou em março, ou em abril, na próxima semana, hoje e amanhã. Quando isso vai ser feito? Meus amores, você dizer quando e aonde aumenta inúmeras vezes a possibilidade de cumprimento daquilo que você disse que vai fazer. Então, para qualquer coisa na sua vida, se você disser, não, agora todo dia eu vou ler, aonde e que horas? Onde? Quando você vai fazer isso? Para ajudar você a cumprir o que você está dizendo. Então, você pensou, fez essa tempestade de ideias, depois você olhou, não. Primeiro, é importante fazer isso, eu acho que é mais viável fazer isso, e bota em ordem. Aí você vai. Eu preciso aprender LGPD para vender isso para os meus clientes. Então, o que é que eu vou fazer? Estudar, né, a LGPD. Quando eu vou fazer isso? A partir de segunda-feira. Onde? Na PUC do Rio Grande do Sul. Quem vai fazer isso? Sou eu? É alguém da minha equipe? Quem é o responsável por fazer essa ação? Juliana. Eu mesma vou fazer. Por que eu vou fazer? Por que é importante fazer isso? Para me aprofundar na LGPD e vender o produto com alto valor para o cliente. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou aprender a LGPD? Fazendo curso de pós-graduação, fazendo um curso de extensão. E quanto vai custar para eu implementar essa ação que eu estou dizendo? R$8.000, R$400.000 por mês. É viável essa ação? Eu consigo fazer? Eu tenho dinheiro para implementar? Não, é muito caro. Corta. Vamos pensar na próxima ação. Entenderam como é? Cada coisa que você pode fazer para lhe levar àquela meta, você vai dizer o que você vai fazer, quando, aonde, com quem, por quê, como e quanto é. Quando você fizer isso, você vê a viabilidade de fazer ou não. E aí você já vai tendo noção real de se aquela sua meta é de fato atingível, de quanto você precisa trabalhar para alcançar aquela sua meta, tá? Então, toda ação que vocês tiverem planejadas,
vocês vão fazer esse caminho. O que é que vai ser feito para alcançar essa meta, né? Quando, onde, quem, por quê, como e quanto. Ok? E aí, depois você vai colocar o status. Se está por fazer, você coloca vermelhinho. Se você está fazendo, você coloca de amarelinho. E se já está feito, ok, foi cumprido, você coloca de verde, porque a ação que foi planejada já foi alcançada. Ok? Deixa eu voltar para o nosso chat. Ver se tem alguma observação de vocês. Dúvidas, meus amores? Contem aí para mim. Estão gostando? Está sendo útil? Está sendo claro? Coloquem para mim, por favor. Vocês já utilizavam, já faziam, já conheciam a ferramenta, conheciam, mas não utilizavam? Contem aí para mim. Vocês já utilizavam, já faziam, já conheciam a ferramenta, conheciam, mas não utilizavam? Contem aí para mim. Que joia! Muito legal. Fico bem feliz. Pronto, meus amores. Essas eram as 3 ferramentas que eu tinha para apresentar para vocês, para ajudar a transformar o ano da advocacia de vocês. Se vocês colocarem em prática, porque não basta saber, né? Não basta conhecer, não basta saber que existe. Dá trabalho, dá. Fazer as coisas no instinto é mais simples, leva menos tempo, mas não traz resultado, né? E na medida que você cria isso como rotina e estabelece, né, como etapas do seu dia a dia e cria essa estratégia, né, no seu dia a dia, com certeza os seus resultados mudam. Mas mudam e mudam muito. Muito. É inacreditável. E aí, meus amores, vocês podem estar olhando e dizendo, realmente é muito legal, é muito útil, mas vai ser bem difícil para mim implementar isso sozinha, né? Eu preciso de mais detalhes, porque eu não sei exatamente como chegar ao valor de cobrar, eu não estou sabendo quantificar, eu estou trabalhando muito e recebendo pouco, eu não estou conseguindo organizar, e foi justamente por isso, para quem quiser maior auxílio, para quem quiser ajuda e mais clareza ainda, que eu criei o GPS trabalhista, né? Por que GPS? Porque, de fato, eu vou guiar você passo a passo, do absoluto zero para resultados de fato relevantes na sua advocacia. É um curso online e que não vão ser aulas gravadas, mas aulas ao vivo, estilo essa aula que nós temos hoje, que estamos tendo hoje, para que a gente possa ter
interação, para que a gente possa conversar, para que eu vá tirando as dúvidas a cada semana de aula com vocês. Então, é um curso que não é apenas, né, uma gravação de aula, mas uma interação semanal para a gente ir construindo a sua advocacia do absoluto zero. E como é que a gente vai fazer isso, Juliana? A gente vai começar construindo um novo mindset para você empreender na advocacia. Eu vou ensinar comportamentos empreendedores que você precisa desenvolver para, de fato, empreender e conseguir resultados com a advocacia. Seja empreender dentro da organização em que você está inserido, no escritório que você está trabalhando, seja para você criar de forma autônoma, construir de forma autônoma a sua advocacia. Eu vou lhe ensinar por onde começar, se vale a pena ou não abrir um escritório, quando você vai decidir de fato abrir o escritório. Quais são as opções que você tem se não puder abrir um escritório momentaneamente? Eu vou lhe dar várias ideias de como trabalhar na advocacia, né? Na advocacia trabalhista, sobretudo, não só para reclamante, não só para reclamada, mas diversas possibilidades que vai poder agregar, né, fluxo de caixa aí no seu escritório. Eu vou te ensinar precisamente como se posicionar, como fazer a eleição do nicho de atuação, né? Eu vou dar mais detalhes para você escolher aquele cliente ideal, se aprofundar com relação a ele, onde você ir buscar as informações para ser, de fato, a maior autoridade naquele nicho ou subnicho de cliente que você vai escolher. Eu vou te ajudar na tua construção de imagem profissional. Como é que você deve se portar perante a justiça, perante o juiz, perante o cliente, em situações, né, de vulnerabilidade do advogado, né? Quando ele liga, faz pergunta, como é que você deve responder? Como você vai se preparar para essa ligação? Como cobrar consulta? Toda essa relação de como se portar dentro da advocacia também vai fazer parte do nosso curso. Também como você criar o seu portfólio de serviço, né? Os serviços de primeira entrada, de segunda entrada, começando por atividades mais baixas, como você dividir, né, as atividades que você desenvolve, porque às vezes a gente consegue olhar só o final básico, né? Não, eu, advogada trabalhista, ou eu vou entrar com uma ação, ou eu vou fazer uma defesa, se a empresa for acionada, ou eu vou fazer uma consultoria preventiva. Não é só isso. E você pode fazer diversas outras atividades que podem ser remuneradas para o seu cliente. Então, eu vou lhe ajudar, né, a criar esse portfólio de serviços e a entender como é que você pode diversificar os serviços que vai apresentar para o cliente. Depois, eu vou te ajudar a criar uma rede poderosa de relacionamentos. Construir o seu network. Aonde você vai para você conhecer as pessoas certas. Como você se relacionar com essas pessoas. Como você vai se apresentar nos locais. Né? Como você vai falar de você, que foi uma das coisas mais difíceis que eu aprendi na minha vida, é a falar de si mesmo. Né? Como construir relações ganha-ganha com terceiros, como construir parcerias na advocacia com outros advogados mais experientes para conseguir aquele objetivo que eu conversei com vocês, né? Não ter que ir para dentro do escritório, já começar no seu próprio negócio e conseguir fazer isso. Então, como construir essa relação de parceria, de network, para conquistar mais clientes e para conseguir prospecção de mais serviços. Em seguida, a gente vai conversar como prospectar clientes, né? Como é que você vai construir sua autoridade para conseguir mais clientes?
Estratégias eficazes de conquista de cliente, né? Onde você vai conseguir, o que você precisa fazer para conseguir mais cliente. Algumas sugestões, né, de medidas para encantar o seu cliente, o encantamento do cliente, para que ele indique seu serviço. Uma das formas mais importantes, né, de prospecção de clientes na advocacia trabalhista é a indicação. Então, a gente vai também conversar sobre esse encantamento e a fidelização do cliente. Eu sei que é difícil atender, como conversar com ele, né? Como fazer essa entrevista, como você falar com o cliente, é totalmente diferente se for trabalhador, se for empresa, né? Os tipos de clientes, a personalidade do cliente, para você saber identificar e falar com ele, né, da forma que ele gostaria, né, de ser tratado. Depois a gente vai conversar sobre honorários, e aí dentro de honorários eu vou ensinar você a cobrar honorários, né? Quanto é o valor da sua hora de trabalho, quanto você vai cobrar, o que você tem que levar em conta para chegar nesse preço, como elaborar um contrato de honorários, o que é que tem que ter nesse contrato de honorários, o que não pode faltar, né? Como fazer a proposta de honorários para o cliente, em que momento você vai dizer seu preço, vai dizer por WhatsApp, vai mandar por e-mail, vai marcar uma reunião presencial, como é que você apresenta, tem uma lógica e tem uma ordem de informação para você apresentar essa proposta que vai mudar o seu resultado. Estratégias que vocês também vão poder utilizar, os gatilhos mentais que eu vou mostrar para vocês também, para usarem, para que vocês possam usar dentro dessa relação com o cliente na hora de vender, de fechar o negócio, né? Como tratar o cliente que é amigo, que é parente, quando ele chega querendo que você faça um serviço, como você se relacionar, né, com essa pessoa, explicar o seu ponto de vista, né, como proceder em caso de inadimplemento, o cliente não pagou, como é que você faz? Formas éticas adequadas de você se portar com esse cliente que não está lhe pagando, tá? Vamos ver também o atendimento do cliente, o que aqui já mais direcionado ao processo, né? O que você vai perguntar a ele, que documentos, sobretudo, você deve pedir e qual o momento de apresentação da proposta de honorários, né? Que está interligado com o tópico anterior. Depois, a gente vai aprender como fazer uma petição inicial com base nesses dados e nesses documentos, né? Como usar os documentos, como fazer uma escrita persuasiva para convencer o julgador do que você pretende com a sua inicial. Vou ensinar a usar o PJE. Às vezes, muita gente nunca estagiou e não sabe usar o sistema do processo judicial eletrônico, então eu vou ensinar como é que você distribui a ação, como é que você junta o documento, o que é que você tem que fazer para distribuir o processo, como é o passo a passo, tá? Depois disso, vou ensinar também como elaborar uma contestação e a mesma coisa, né? Como usar os documentos que o cliente deu, a estratégia, né, da contestação, a escrita persuasiva, como usar o PJE, como se habilitar no processo para ter acesso à íntegra, né, dos autos, como protocolar a contestação, como juntar os documentos, a forma mais eficaz de você fazer a juntada desses documentos, porque tem também estratégias para isso, para garantir que ele vai ser visto. Vamos ver ônus da prova, né? Que provas podem ser utilizadas e o ônus da prova, que é fundamental para toda a sua estratégia de inicial, de contestação, de audiência, né? Entender prova pericial, como elaborar os quesitos, né? Como falar sobre o laudo pericial que é apresentado, testemunha, colocar na sala de audiência ou não colocar, quantas testemunhas você deve ouvir, né? Em seguida, a gente vai ter também uma aula com relação à audiência trabalhista, como se portar na audiência,
como fazer quando o juiz nega a produção de prova que você pretende, quando ele aceita a contradita de uma testemunha, ou quando não aceita, né, a contradita de uma testemunha, como se preparar para a audiência ou antes, né, para você chegar na audiência já sabendo o que fazer, como conversar com a parte para a audiência, como prepará-la para a audiência, como conversar com a testemunha, não é preparar a testemunha, mas a gente precisa conversar com a testemunha antes de botar ela dentro da sala de audiência. Então, vou ensinar vocês também a fazer isso, saber o que perguntar, como ver, como gerir, né, essas testemunhas dentro da audiência trabalhista. Vamos também ver as razões finais, né? Para que servem razões finais? Por que que existe um momento para razões finais no processo? Quando a gente vai utilizar? Como a gente deve utilizar a favor do nosso cliente? E, recebendo a sentença, analisar essa decisão e como a gente comunica ao cliente o conteúdo da decisão. Então, a gente vai desde a definição de abrir ou não o escritório, de como se preparar para atender o cliente, a prospectar clientes, a falar com esse cliente, a cobrar a esse cliente, a fazer o contrato de honorários, a entrevistar o cliente, né, e fazer perguntas relativas ao processo, elaborar a petição inicial, entender a contestação e os documentos, né, do ponto de vista do empregador. A gente vai trabalhar com provas e com ônus da prova, que quem sabe ônus da prova sai na frente, assim, horrores dentro de um processo. Entender tudo de audiência, razões finais e decisão. Então, a gente vai até o final da primeira instância, tudo da forma mais prática possível. Não tem nada a ver com as petições que vocês aprenderam dentro dos cursos ou se preparando para a prova da OAB. Não tem nada a ver com isso. Vou abrir o jogo para vocês. Dizer como a gente deve fazer, que atitude tomar, que documento pedir, e como as aulas serão ao vivo, vocês, ao longo dos 3 meses que nós vamos ficar juntos, poderão trazer as dificuldades, as dúvidas, os casos concretos para a gente trabalhar, porque esse é o grande objetivo. Também é exatamente por isso que as vagas são extremamente limitadas. Eu não quero encher turma, não é esse o meu objetivo. Eu quero trabalhar de forma eficaz, fazer vocês conseguirem, né, a experiência e os resultados que vocês pretendem dentro da advocacia trabalhista. Portanto, é uma oportunidade para poucos. E quais são os bônus que esses poucos que escolherem participar do GPS trabalhista vão receber? Primeiro, os 5 alunos vão receber uma mentoria individual comigo. Eu vou conversar com o aluno, eu vou entender em que estágio ele está. E com a minha experiência, eu vou tentar conduzir de forma mais próxima esse aluno ao resultado que ele pretende obter com a advocacia trabalhista. Eu vou pegar na mão e vou fazer um plano com 5 encontros de mentoria individual. 5 encontros de mentoria individual de 1 hora. Só isso valeria umas 5 vezes o preço do curso que vai ser ofertado para esses 5 primeiros alunos que comprarem o GPS trabalhista. O segundo bônus é modelo de proposta de honorários, modelo de contrato de honorários e 10 modelos entre inicial e contestação, né? Casos mais difíceis, teses mais controvertidas dentro do TST, que ainda podem ser exploradas. A gente vai trabalhar também com a questão da pandemia, né? Teses da pandemia. Então, vão aí 10 modelos para vocês de presente como bônus para quem adquirir o curso. E o terceiro é o roteiro
de perguntas para atendimento do cliente reclamante ou da reclamada. Um protocolozinho de perguntas que você vai fazer, porque a gente vai ver que o cliente ele nem sempre sabe tudo o que ele precisa. Então, a gente vai entender e receber um roteirinho de como fazer pergunta, que perguntas fazer, o que é que você pode descobrir. Lembrando sempre que quanto mais a gente der ao cliente, mais a gente recebe de honorários, então saber fazer essas perguntas e esse atendimento é fundamental. As aulas vão ser semanais, né, telepresenciais, assim, da forma como nós estamos fazendo essa imersão ao vivo, terças-feiras, a partir das 19 horas. As aulas vão durar, no mínimo, 1h30, mas, dependendo da aula, dependendo dos casos concretos, dependendo do assunto, tem aulas que a gente vai mais longe, vai até 10 da noite, como a gente foi hoje, dependendo do tema do dia, tá? Então, terças-feiras, no mínimo, 1h30 de aula, de 19 às 20h30, podendo ir até às 22, a depender da semana de aula. Normalmente, quando eu terminar uma aula, eu vou dizer, semana que vem a gente fica até mais tarde, para vocês saberem que a aula seguinte, ela é de fato mais extensa, porque o assunto demanda da gente maior dedicação. Certo? 12 encontros, mais uma aula de boas-vindas, que vai acontecer dia 16/2. O início efetivo do curso é em 23 de fevereiro, terça-feira, ao vivo, 19 horas. Acesso à gravação. Juliana, não pude assistir a aula, né? Terça-feira é horrível para mim, não posso assistir às aulas, não tem problema nenhum. Você vai ter acesso às gravações por 12 meses e a contagem desses 12 meses é a partir da realização da última aula. Então, no nosso 12º encontro, a partir dele, vocês terão ainda um ano para assistir quantas vezes quiserem cada uma de nossas aulas, tá? Material complementar disponível, aula disponível, acesso irrestrito a vocês por um ano. Certificado de 30 horas, que vai ser dado, né, ao final, para quem concluir as aulas. Quem estiver ao vivo, né, eu consigo identificar a presença. Quem não está ao vivo, quando acessa a plataforma e conclui a aula, o sistema também avisa. Então, quem concluir, recebe o certificado de 30 horas. E aí, o investimento? O investimento é um presente para vocês, porque é a primeira turma, é a primeira vez que eu estou fazendo, e ainda tem um desconto adicional para quem está presente até agora aqui no dia de hoje. Então, o curso vai ser vendido a R$ 597, dividido em até 12 vezes, mas para vocês, exclusivamente, ele vai ser 497 dividido em 12 meses. Eu tenho certeza absoluta que o que você vai conseguir com esse curso, você vai pagar com tranquilidade e ainda ter muito lucro, né? Muitos resultados em função de tudo que você vai aprender. O que eu quero, de fato, é levar vocês para outro nível. Fazer vocês atuarem de forma profissional. Na verdade, eu quero fazer que vocês ganhem os 15 anos de experiência que eu adquiri, batendo muita cabeça, né? Errando muito, acertando também, tentando bastante. Eu quero que vocês, em 3 meses, consigam avançar os 15 anos de experiência que eu conquistei com meus erros, tentativas e acertos ao longo de todo esse tempo. Vocês vão receber um link no e-mail que colocaram para acessar hoje a nossa aula. Vocês vão receber um link e vocês vão ter até meia-noite para comprar com desconto. 497 em até 12 vezes
é uma oferta irresistível. E, de fato, só para vocês, vai ser a última vez que eu vou vender esse curso nesse preço, né? Porque ele vale muito mais, mas muito mesmo. E quem fizer o curso e tiver acesso às informações, eu tenho certeza absoluta que não vai se arrepender e vai, de fato, avançar 15 anos em experiência em apenas 3 meses. E vocês têm uma garantia absoluta de 15 dias. Né? A lei dá 7, eu vou dar mais para vocês 15 dias, dá para a gente assistir 2 encontros, e aí vocês vão ter o total direito de dizer, Juliana, não é o que eu esperava, valeu, eu quero meu dinheiro de volta. Não precisa justificar, não precisa dizer o motivo, você apenas diz que não quer continuar, e você vai receber o reembolso integral de todo o valor que foi pago e estorno no cartão de crédito, se eventualmente for essa a sua opção de pagamento. Então, a garantia é absoluta. Se você quiser comprar, testar, me conhecer um pouco melhor, entender a minha metodologia, a minha dinâmica, você pode entrar, participar dos 2 primeiros encontros e aí só depois você decidir se fica com a gente em definitivo para, de fato, transformar a sua advocacia ou não.